Bom dia, paz do Senhor Jesus, mais um dia para glória de Deus, o início de uma semana e tudo vai bem. Já quero começar esse culto matinal para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Senhor Jesus, já agradecendo antecipadamente que a demonstração da nossa confiança e da nossa fé, que essa semana vai ser uma semana extraordinária, por isso nós já agradecemos ao Senhor, já começamos já profetizando que seja uma semana de bênção, de colheita, de paz e de restauração de saúde, tanto a física como a mental, pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Vamos falar hoje, irmãos, sobre um levita da casa do Senhor. Desde criança já foi chamado para essa profissão, com esse dom maravilhoso. A Bíblia fala que lá quando Davi vinha voltando para Israel com a arca, né, da aliança, depois de ter perdido a arca e ter tido várias confusões, ele largou a arca lá na casa de Obed-edom, depois ele voltou lá, pegou essa arca de volta. É uma outra história para um outro dia, só que quando ele retorna com a arca da aliança, que significava a presença de Deus, ele entrou cantando, salteando, e disse que nesse momento aí houve um encontro e um reconhecimento de Asaf ainda menino. Hoje Asaf, um homem, né, foi chamado a ser levita na casa do Senhor. Seus filhos também seguiram esse seu dom, só que chegou o momento do dia mal. O momento que quando chega para mim, chega para você, o momento do dia mal, o momento da crise, da insegurança, da incerteza, talvez até da falta de fé, né? Mas chegou esse momento na presença de Deus. E aí ele escreve o Salmo 73. Anota aí, já abre comigo a tua Bíblia. Vamos ler junto a palavra do Senhor Jesus. E se você não tem, já vai na bibliaonline.com.br e dá lugar para Deus, irmãos. Vamos aprender o nosso devocional nesse culto agora de manhã. Eu vou fazer assim, eu vou ler rapidinho e aí a gente vai lendo e versículo por versículo eu vou esmiuçando aqui, vou explicando conforme a voz doce do Espírito Santo for ministrando ao meu coração para que eu passe a vocês. Que fala assim, ó, Salmo 73, foi um dos poucos salmos que não foram escritos por Davi, né? Que quem escreveu foi esse levita Asaf, que fala assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele já começa a falar: o Senhor é bom com o povo lá de Israel, com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Olha como que ele é humilde em confessar o que ele está passando, humilde em declarar a fraqueza dele. Então ele fala: quanto a mim, meus pés quase desviaram. Pouco faltou para que se esgotassem os meus passos. Quer dizer, aqui ele já está confessando: quanto a mim, eu quase parei. O Senhor é bom lá, porque eu quase parei. Eu estava pensando em desistir tudo, jogar a toalha e me entregar, né? Aí no 3 continua: pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Irmãos, não é verdade, é isso. A gente muitas vezes a gente questiona isso mesmo, falar: eu faço tudo certo, eu tento fazer tudo dentro da coerência, da razão, né? Dentro de um caráter puro e sincero. Aí o outro vai lá, faz as coisas tudo errado, tudo fora dos padrões, sem temor de Deus nenhum, faz a maldade e parece que ele vence, né? Ele tá vencendo, né? A terceira pessoa, tô falando a segunda pessoa, né? E a gente parece que faz tudo certo, vai lá, trabalha, vai, paga as contas, parece que nada dá certo pra gente. E pro outro tá vencendo e a gente nada. Aí a gente questiona, fala: nossa, eu procuro fazer tudo certo, pra mim dá tudo errado. E o outro parece que quanto mais errado ele é, mais certo as coisas dão pra ele. Dá essa confusão de mente. Então, ele tá falando aqui, fala: e parece que não há aperto na sua morte. Que ele quer dizer assim, parece que o ímpio, o pecador lá fora, né? Não que nós não somos, mas aquele que apronta, sem medo de Deus, sabe? Vai, faz as coisas, acontece, parece que nada acontece para ele, não há aperto na sua morte, ele não sofre dano nenhum. Aí fala assim, ó,
E no 5 fala assim: não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Quer dizer, os caras nem trabalham, nem são angustiados como os outros homens e vencem na vida, né? Aí no 6, pelo que a soberba os cercas como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Quer dizer, a soberba e a violência estão dia a dia nessas pessoas, né? Aqui fala que eles se vestem com essa violência, como se fosse um adorno, um apetrecho, um acessório da roupa, né? Ele quis dizer isso. Aí no 7, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Falador, blasfemador, reclamador, xinga, blasfema contra Deus, contra os céus, ele fala aqui. Blasfema contra os céus, e parece que continua prevalecendo, né? Aí no 10, pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se lhe espremem, e dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Quer dizer, eles ficam ainda ateu, né? Que não acreditam em Deus. Resumindo, é isso mesmo, né? Aí no 12, eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhe aumentam as riquezas. Quer dizer, sempre em segurança e enriquecendo cada vez mais. Olha só, esse Asaf, ele cresceu na presença de Deus, só que ele estava num momento de crise, falando, como pode o ímpio prosperar tanto e eu que estou na presença de Deus, nada acontece comigo? Ele entrou na crise. Ele esqueceu de tudo que Deus fez para ele, desde quando ele era criança, teve aquele encontro lá na arca, quando Davi chegou com a arca, e agora já tinha acontecido tantos milagres na vida dele, tantas coisas boas, só que chegou um momento e ele entrou em crise. Ninguém está livre disso, né? No 13, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Aí ele fala assim, em vão eu tenho purificado o meu coração, lavado minhas mãos na inocência. Ele quer dizer assim, que em vão ele serviu a Deus, que em vão o coração dele foi puro, que ele deveria ter sido, que ele deveria ser igual aquele ímpio. Ele começa, olha só que loucura, que momento de insanice, né? Aí no 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Ele ficou perturbado quando ele tentou entender porque o outro prosperava e ele não, ele ficou perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Olha, irmãos, tudo, igreja do Senhor, tudo modifica. Aqui ele fala assim, que ele ficou sobremodo perturbado, que ele começou a não entender, a interrogar, a se arrepender de ter sido um homem. Como uma pessoa vira e fala assim, eu me arrependo de ter sido um homem tão bom. A gente tem essas crises, a gente nunca perde por fazer o bem. Minha mãe sempre fala isso, minha avó falava isso. A gente nunca perde por fazer o bem. Aqui Asaf estava arrependido de ser uma boa pessoa. Ele falou, eu quero ser mal, porque se o mal prospera, eu também quero prosperar. E ele não só falava prosperidade de riquezas, de dinheiro, falava sobre isso também. Mas ele dizia no contexto geral. O ímpio se dava bem em tudo e ele não se dava bem em nada. Quer dizer, nesse momento ele começou a ficar ingrato a Deus, achando que Deus não olhava para ele. Só que aí ele pega e fala, até que entrei no santuário de Deus. Quer dizer, ele voltou para a caixinha, ele voltou para as ordenâncias da mente e começou a conversar com Deus, a orar, a clamar a Deus. E Deus foi esclarecendo a mente dele e ele foi vendo que não é nada daquilo, que era só um momento que assim, que aparentemente parece que o ímpio vence, mas não está vencendo. E aí ele continua assim, ó. Certamente tu o puseste em lugares escorregadio, tu o lanças em destruição. Aqui está falando de Deus, que são lugares escorregadios. São pessoas que se enriquecem, constroem sua casa na areia, né? Não tem firmeza. E aí ele fala, no 20, como faz um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares,
desprezará a aparência dele. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Olha só ele falando do arrependimento dele, que ele sentia picadas no rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Ele começou a falar, nossa, eu fui muito ignorante. Aí ele volta, ele reconhece o erro dele e começa a falar, Senhor, eu fui muito ignorante. O Senhor me perdoa. Agora eu estou tão arrependido que eu sinto como se fosse picadas nos meus rins. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita, guia-me-ás com teu conselho, e depois me receberá em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Aí ele começa a falar, ai Deus, crise, sabe? Crise, irmãos. Aqui ele começa a arrepender, fala, ai Deus, o que eu tô falando? O que eu tô falando? O que eu tô falando? Não é crise, irmãos. Quer dizer, é o momento de inverno dele. Agora ele tá mudando a rotação. Ele fala, ai Senhor, não presta atenção no que eu falei, não. Eu tô tendo crise aqui, tô de TPM. Porque daí ele começa a reconhecer, lembrar, sabe? Trazer as lembranças, tudo que Deus fez pra ele, da bondade que Deus já fez pra ele, né? Com ele. E que dinheiro não era tudo. Que ele era rico de coisas que o dinheiro não comprava. Ele começou a lembrar e o Senhor nunca deixou faltar nada para ele. Aí fala assim, a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que o que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todo aquele que apostando se desviam de ti, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras, amém? Irmãos, só até aqui. Meu Deus do céu, muito tempo um vídeo, irmãos, me perdoe. Eu prometo que o próximo de amanhã eu vou diminuir esse tempo aí, mas é que precisava falar. Nós temos crises existenciais, sim, mas o importante é que nós reconhecemos a nossa fraqueza e entrar no santuário de Deus. Por quê? Porque aparentemente parece que o outro está vencendo, mas quem vence é quem põe a sua confiança no Senhor Jesus, quem está confiando que o Senhor não deixa faltar, o Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia, de tudo que nós precisamos fazer. Entre no santuário do Senhor Jesus, que Ele vai dizer a você que nós estamos enganados. Aqui Asaf foi maravilhoso, porque ele reconheceu e rapidinho ele voltou para o centro da vontade de Deus. Vamos fazer isso essa manhã? Vamos orar? Deus poderoso e eterno, te agradecemos, Pai querido e santo, por essa palavra já, Senhor, de alerta no início dessa semana, Pai, porque nós sabemos, Pai, qual é o castigo dos ímpios, Pai, e também sabemos, Pai, que nós estamos atrás, nosso alvo, Pai, é a nossa salvação. Pai, porque o que nós temos de riqueza, Senhor, é algo que o dinheiro não compra. Amém, meus queridos? Olha, então fique debaixo dessa palavra, das proteções divinas do Altíssimo Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus.